Muito bem, pessoal, olha só o que eu recebo de um familiar, né? Não vou falar quem, né? Olha, eu não vejo você operando, não vejo você mostrando o paciente, não vejo nunca uma foto do seu antes e depois. Ô João, peraí, você tá operando mesmo ou é só lenga-lenga? Eu adorei isso, né? Um familiar, ele sabe que das crianças, das famílias, vem sempre as melhores verdades, né? E daqui a pouco eu volto para responder aí essa pergunta do meu familiar. Até mais! Olá pessoal, meu nome é o Dr. João Luiz, como vocês já sabem, toda quarta-feira, olha o dedinho, 11h15. Às 11h15. 11h15. Fábio Apostos, Tudo ok? luz, câmera, Ok. ação, ok. E claro, o Fábio vem aqui falando, João, não esquece de falar pro pessoal assinar o canal, ativar o sininho, blá blá blá. E hoje eu venho aqui, né, para responder uma pergunta, na verdade foi uma intimação de um parente, né, ele chegou e falou assim, ô João, cadê seu antes e depois? Cadê seus pacientes? Cadê seu, né? Calma, vou explicar. Isso é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo. E por que eu não posto o antes e depois? Antes disso, eu vou entrar aqui com uma colinha minha, né? Porque eu tenho dois motivos pelos quais eu não posto o antes e depois. Ó, o celular do Fábio tocando aí, já recebeu a notificação, Já né? recebeu a notificação do novo vídeo. Muito bem. Primeiramente, pessoal, porque eu não gosto. Né? Meu objetivo aqui no canal é informar, é criar conteúdo para você que vai fazer uma cirurgia plástica ou já fez e, claro, quer se informar um pouco melhor. A segunda é porque eu não posso. Olha só, a resolução do CFM de 1974/11, que é o artigo 13, dispõe que a publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado, sistemático, de imagens mostrando antes e depois, ou elogios, né, ou dando aquela ênfase, resultados, blá blá blá, deve ser, de um certo modo, proibido e investigado pelo CRM, né? Ou seja, pelo Conselho Regional de Medicina. Ou seja, a gente tem pelo Conselho uma proibição, né? De certo modo, uma reiteração de que postar fotos mostrando, de certo modo, resultados bons não é, vamos dizer, permitido. Ah, doutor, mas e os dentistas, eles podem? Sim, a resolução deles é outra, né? Eu vi aqui que muitas vezes os dentistas têm, né, na resolução de 196/19 do conselho deles, a princípio autoriza a divulgação de autorretratos, procedimentos dentários, etc. No caso do médico é diferente. Claro que está tendo aí talvez uma discussão se há uma mudança nisso, de permitir o médico divulgar mais o seu trabalho, divulgar um pouco mais da sua especialidade de uma maneira um pouco mais aberta, que hoje em dia as mídias sociais estão em todos os lugares e muitas vezes a propaganda ela é uma maneira de divulgar o bom médico também. No entanto, hoje ainda não temos essa resolução, né? Essa liberação, como podemos dizer, né? Portanto, fica atentos. Pacientes também não podem, né, pela nossa resolução, divulgar também as imagens. Claro, o paciente é dono das suas imagens, ele pode postar, mas isso não pode configurar como médico fazendo por via de terceiros, tá ok? Como já sabemos, né, vou mostrar algumas ideias do que seria, vamos supor que eu pudesse, hoje, né, fazer meu antes e depois. Primeira coisa, eu postaria uma foto dos meus casos que deram certo, dos casos bons, ou dos meus casos que às vezes não ficaram tão bons ou que deram algum problema. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, antes e depois, ele pode ter um viés. Pode ser um paciente muito bem selecionado, apenas os casos bons. Então, o primeiro viés nós temos que tomar cuidado. Claro, pessoal, eu adoro ver as depois, eu acho que todo mundo gosta, porque isso é interessante. Mas tome cuidado quando você for avaliar um profissional pelo seu antes, depois, ou mesmo pela sua divulgação nas redes sociais. Primeira coisa é isso, selecionar os casos bons. A segunda, maquiar a foto. Claro, você pode colocar uma paciente com uma luminosidade diferente, né, um ambiente mais luminoso, maquiada, né? Imagina, por exemplo, eu, né? Vamos supor, o meu antes.
O meu depois? Até parece que fiquei com o peitoral maior, né? Ou seja, a minha postura, a minha forma de tirar foto já me mostra o antes e depois diferente, né? Olha só a minha cara antes de você assinar o canal e minha cara depois que você assina o canal. É assim que funciona. A gente tem esse viés que pode acontecer no antes e depois. Muito bem, a postura, ou seja, o comportamento do paciente, tudo isso pode alterar o meu antes e depois. Muito bem. Se eu for deixar alguma lembrança para vocês, o que seria? E como pesquisar um bom médico é olhando já isso. Entre nas redes sociais. É importante conhecer seu médico pelo Instagram, Facebook, YouTube, o que seja, para saber como que ele é, aonde que ele atua, mas já mostrando sim, ele tem que ter uma preocupação com isso. Se ele mostra-se um médico preocupado com a divulgação de imagens corretas, já é um bom caminho. Já é um médico que segue as resoluções. Um médico um pouco mais direcionado para a parte antes e depois, tome um certo cuidado. Ele talvez esteja saindo um pouco fora das resoluções, das normas. Por isso mesmo, saibam que o médico ele é avaliado não só pelas suas imagens, mas pela sua formação, graduação, se é uma pessoa que tem especialidade, se é reconhecido por uma sociedade brasileira de cirurgia plástica, por exemplo. Então isso é importante, pessoal. Então, claro, você pode fazer um antes e depois. Eu tenho os antes e depois dos meus pacientes, eu adoro ver eles assim e a gente vê junto no consultório. Mas se você me pedir para mandar, eu vou falar que eu não posso. Eu já sei. Me pediu várias vezes, manda para mim um antes e depois. Eu falo, eu não posso. Não posso, não sou permitido e é uma coisa do paciente. Imagina, eu operei uma pessoa, não posso mandar o antes e depois dela para outra pessoa. Mas se você for no meu consultório, eu mostro com o maior prazer, porque as pacientes, claro, autorizaram a mostrar sem identificação. Certo, pessoal? É isso. Eu achei um tema bem legal, espero que vocês estejam mais tranquilos em saber por que eu não faço, mas é a minha maneira de ser, eu acho que é isso que é a minha linha de pensamento. Passar mais informação e claro, né, como vocês sabem, toda semana eu estou aí, deixa assinado lá no canalzinho, divulgue para os seus colegas, que seja da família, por WhatsApp, né, Fábio? O que mais? Compartilhar no WhatsApp, seguir no Facebook, no Instagram e sempre deixar um comentário. É isso aí, o comentário, bem lembrado, comentário que traz aí o nosso nutriente aí para fazer os vídeos bem recheados, bem gostosos de assistir, né? Eu acho que a dúvida que vem de vocês é o que mais nutre o nosso canal. Tá ok, pessoal? Espero que eu tenha passado aí uma informação boa. A gente se vê quarta-feira que vem. Aquele abraço. Até mais.